histórias, conta histórias, lê histórias. E as crianças gostam bastante. E a minha colaboração, não podia deixar de ser, não é uma história, mas uma mensagem para as mães. O título, só que eu vou pedir os meus amiguinhos silêncio para a mamãe poder ouvir a mensagem que eu tenho para ler, tudo bem? Então tá bom. O título é interessante porque diz mães más. Nossa, né? A gente fazendo homenagem e falando que a mãe é má, mas vamos ver por quê, tá bom? Tudo bem aqui? Eu ainda estou ouvindo conversa. Então vamos lá. Se pesar, a boquinha vai fechar. Fechou. A professora vai falar. Vamos lá. Um dia. Pronto? Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazer pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e os fazer dizer ao dono: nós pegamos isso ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Em alguns momentos, vocês até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Eu venci. Porque no final, vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhe dizer: sim, nossa mãe era muito má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doce no café da manhã e a minha me fazia comer cereais, ovos, torradas. As crianças bebiam refrigerante, comiam batata frita, sorvetes no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes, frutas. Nossa, minha mãe era muito má. Mamãe tinha de saber quem eram nossos amigos, o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler nossos pensamentos.
a nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinha que subir, bater na porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos até os 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se o passeio foi bom, só para ver como a gente estava na volta. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Tudo por culpa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos nos esforçando e pedindo a Deus que nos ajude a sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu